Irmãos, eu não estou aqui como o pregador da vez, o pregador do mês. Graças a Deus, há muito tempo o Senhor nos livrou disso, né? Desse paradigma de pregar por pregar, pela obrigação de pregar. Mas, se temos a palavra do Senhor, falamos, se não, nos calamos. E o que eu quero é conversar com vocês, abrir o meu coração com vocês e repartir uma carga, um peso que já está mais leve, na verdade, porque tenho repartido com outros irmãos que têm recebido no setor de Guarulhos, Arujá. Faz 4 meses que nós estamos falando sobre esse assunto nas reuniões de setor e também nas reuniões na casa onde eu participo. E encontrei nos líderes da igreja na casa companheiros, eu os considero companheiros, com os quais eu consegui repartir tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E estes irmãos entenderam e o Senhor começou a agir, a fazer. E nós estamos ainda engateando nesse processo que vai culminar com o corpo todo bem ajustado, consolidado e funcionando. Nestes 4 meses, todos os meses, o Senhor acrescentou alguns novos à igreja. Batizamos, foi em fevereiro, batizamos em março, batizamos em abril e em maio. Alguns poucos, mas fazia tempo que a gente não via isso todos os meses. Agora, na última semana, o Senhor acrescentou 2. Um batizamos e o outro, filho de um irmão que estava desviado há 3 anos e meio. Muitas lágrimas foram derramadas nesses 3 anos por estes pais. O filho mais velho do Josias, que voltou. E a semana passada nós choramos muito com a família, mas de alegria ao ver esse menino retornando. Nos deu muita alegria mesmo. Mas isso é uma coisa muito simples que está acontecendo lá. Não é um movimento, não é uma onda, não há nenhuma campanha de evangelismo. Uma vez ou outra até nós saímos com um grupo, com o grupo todo da Igreja na Casa, mas nós já sabemos que não é isso que está faltando, não é isto. E o crescimento que tem acontecido tem sido através do funcionamento das juntas e ligamentos. Eu quero falar com vocês sobre o sacerdócio de todos os santos nas juntas e ligamentos. Não é nada novo, né? É uma verdade antiga. E que quando eu ouvi pela primeira vez, há 25 anos atrás, exatamente em 1993, o meu coração acelerou muito forte. Os meus olhos brilharam de tanta alegria e o céu desceu até onde eu estava. Eu fui muito impactado naquele dia. Era o ano de 93, e o primeiro contato que nós fizemos com o João foi através de uma carta, escrita de próprio punho. Alguém disse para mim: rapaz, lá em Osasco,
está havendo uma revolução. Tem um grupo de irmãos lá que estão fazendo discípulos, tiraram a igreja de um templo e foram para as casas. E é uma grande revolução. E esse irmão que me contava essas novidades falou, convidam deles para vir pregar aqui, Nilson. Na época eu era pastor da Assembleia de Deus, missão coreana. E tendo como referência o líder principal, que fazia o que eles chamavam de grupos familiares, né, lá na Coreia, nós queríamos fazer a mesma coisa em Arujá. Foi quando esse irmão teve a ideia e falou, não, traz alguém lá de Osasco para falar sobre isso. Aí eu escrevi a carta lá para o João, foi para o correio, passou uma semana, e o João respondeu a carta. Ora, ele disse, é uma honra ir pregar para vocês. Mas antes eu gostaria de falar com os líderes. Falei, bom, sensato esse rapaz, né? Que bom. E ele mandou lá um telefone para contato, eu liguei para ele, e no dia combinado chegou o João e o Clemente. O Clê está aí, não? Não estou vendo, não veio. João e Clemente, era 9 horas da manhã, quando eles chegaram e começaram a falar sobre juntas e ligamentos no corpo de Cristo. E eu fiquei assim, extasiado, como quem sonha. E João começou ali a me ajudar, e eu lembro que ele diz, apontando para Atos dos Apóstolos, Nilson, você vê que a igreja estava nas ruas e que eles afluíam para o lugar público onde estavam as pessoas. Você está vendo o Pórtico de Salomão? Escolha um lugar aqui em Arujá para vocês fazerem o Pórtico de Salomão de vocês. E aí escolhemos a rodoviária de Arujá para ser o nosso Pórtico de Salomão. E uma vez por semana, os homens iam para lá e ali nos encontrávamos. Em Arujá, uma vez por mês, num domingo lá, não sei se era o primeiro, se era o segundo, qual que era, a prefeitura colocava um trio elétrico na rua e eles chamavam esse dia de o Domingo Alegre. A multidão ia toda para lá. E alguns meses, naqueles dias que seguiam, o João levava uma turma de 20, 30 irmãos, para juntos sairmos lá de 2 em 2 pregando o Evangelho. Estava lá Hélio, Edição, Moacir e outros aí que devem lembrar disso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso não era o ideal, mas ainda era melhor do que faz muitos grupos hoje. E não é isso que fazíamos lá no passado que eu quero propor hoje aqui. A proposta aqui é outra. Mas eu contei isso para dizer para vocês que passados 25 anos, o meu coração ainda bate forte, acelerado, e meus olhos brilham ao falar dessas coisas. Porque, baixada a febre, a palavra do Senhor é a palavra do Senhor. Nós fizemos coisas naquela época que não fazíamos de novo hoje. Mas, infelizmente, constatamos que houve um esfriamento na prática dessas verdades. E que o Senhor, e só o Senhor, pode aquecer o nosso coração e nos encher de entusiasmo. Eu pergunto, essa geração que vem aí dos últimos 10 anos, receberam estas verdades com o mesmo impacto que eu recebi
que João recebeu, Hélio recebeu, ainda mexe, provoca, causa mudanças radicais, como causaram nas nossas vidas? Se sim, glória a Deus por isso. Mas se não, a culpa é nossa, a culpa é de quem está pregando. Porque é possível que não tenhamos mais a mesma fé, o mesmo ânimo. Irmãos, Tiago diz: Deus é o Pai das luzes, onde não há sombra nem mudança de variação. Estas verdades são absolutas e para sempre é a vontade de Deus. E nós temos que ter coragem para praticar. Eu quero começar pelo começo, então, só é possível fazendo uma passagem rápida, um resumo do que foi o sacerdócio na velha aliança. Porque o que vem através de Cristo é o sacerdócio substituto do que havia na velha aliança. E tudo começou naquele dia em que Moisés desce do monte Sinai, com as tábuas da lei em suas mãos. E lá embaixo, uma festa, o povo cultuando um bezerro de ouro, porque Moisés havia subido o monte e fazia tempos não aparecer. Aquele povo que dizia acreditar em Deus, com uma semana já tinha muitas dúvidas, com 2 semanas estava questionando Arão, e um líder sem visão fica à deriva e sofre a pressão de grupo e cede. E foi o que aconteceu com Arão. Ele cedeu e fez o bezerro de ouro. E quando Moisés, descendo do monte com as tábuas, vê aquela cena, Moisés joga as tábuas de pedras no chão. E indignado com o que ele vê, ele deixa também o povo assustado. E o povo pensa que o juízo de Deus virá para acabar com tudo. E Moisés fala: quem é de Deus, decida agora. Se serve a Deus ou se vocês continuam servindo a outros deuses, como fizeram agora, fazendo esse bezerro de ouro. E Arão, que para mim foi naquele momento ali o Pedro do Velho Testamento, é o primeiro que dá um passo para a frente. Arrependido, arrasado, envergonhado, mas não desanimado. Ele dá um passo para a frente e os seus filhos também, e depois todo o resto da tribo de Levi. E Deus honra essa atitude deles. Deus honra essa atitude dos levitas. E naquele dia, Deus institui o sacerdócio arônico. E Arão será o sumo sacerdote e seus filhos os sacerdotes. O resto da tribo vai servir no templo em todas as coisas concernentes às oferendas, mas não pode
entrar no templo não pode sacrificar só os sacerdotes. De modo que ser um sacerdote na velha aliança era um privilégio de poucos. Somente Arão e seus filhos. E depois, os descendentes diretos de Arão. Netos, bisnetos, tataranetos. Imagina o trabalho que deu naquela época, sem a tecnologia que nós temos hoje, sem exame de DNA, saber que o cara era um descendente de Arão. Inclusive, tinha uma comissão para isso. Alguns homens foram escolhidos para examinar o candidato. E se o cara fosse mesmo levita, e descendente de Arão, um descendente, ele poderia ser sacerdote. Deus, um Deus extremamente criterioso, zeloso, exigente, chama Moisés de novo no monte e dá para ele o modelo da construção do tabernáculo, onde seria realizado então o serviço dos sacerdotes. E quando você lê Números, você vai perceber que repete várias vezes Deus falando a Moisés para ele não esquecer, que ele não esquecesse de fazer tudo conforme o modelo que ele tinha visto, que lhe foi dado no monte. Vamos ver Êxodo 25, 9. Bom, está aqui, melhor para mim, para todos. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. 25:40 de Êxodo e 27:8. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Aí está falando de alguns dos utensílios, não lembro agora do templo. Mas tudo foi dado a Moisés, o modelo, e ele tinha que ser fiel em tudo. Moisés, diz as Escrituras, que ele era formado em toda a ciência do Egito. Criado ali na casa de Faraó, era um sábio, mas que tinha juízo. É porque diz que manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Então ele obedeceu. Ele, em nenhum momento ele dá palpite na obra de Deus. Senhor, que tal isso aqui fica mais bonito se for feito assim? Ele não dá palpite. Ele obedece ao Senhor. Ele faz tudo conforme o modelo que tinha sido feito no monte. E feito o tabernáculo, o sacerdócio entrou em vigor. E na época de Cristo, já nos tempos de Jesus, esse sacerdócio estava corrompido. Não era mais como no início. Agora, os sacerdotes eram corruptos. O título de sumo sacerdote era comprado.
o tesouro do sacerdócio só podia ser comparado ao tesouro do Império Romano. Eles criaram uma própria moeda para que fosse feito ali o câmbio, e eles mesmos vendiam o animal para ser sacrificado, diferente da época de Moisés, que a pessoa levava de casa a sua oferta, o seu animalzinho, o cordeiro, ou a pomba, ou a rolinha. Agora os sacerdotes disponibilizavam lá na frente do templo os animais para ser vendidos, mas só podia ser comprado com a moeda do templo. Por isso que Jesus fez o que fez, quebrando tudo, soltando as pombas e os cordeiros. A lei dizia, porque Deus era extremamente exigente, que os cordeiros não podiam ter nenhuma mancha, nenhuma fatura, mas estavam sendo oferecidos cordeiros manchados, pernas quebradas, manco, de todo jeito. E Deus logo ia dar um basta nessa farra. Quando Jesus, na cruz do Calvário, deu aquele brado, está consumado. O véu do templo rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. E Deus estava dizendo, acabou. Acabou. Foi extinto o sacerdócio arônico. E agora entra em vigor o sacerdócio de todos os santos. Este é o seu lugar. Este é o meu lugar. Nós temos plena consciência disso, da importância disso. É assim que você tem vivido, como um sacerdote. O que fazia um sacerdote? Basicamente, 3 coisas. Primeiro, ele falava dos homens para Deus. Intercedia, orava muito. E depois falava de Deus para os homens. E terceiro, oferecia os sacrifícios pelos pecados deles. O que devemos fazer nós? No lugar deles. Nós somos os sacerdotes substitutos. Fomos escolhidos, cada um de nós, para substituir aqueles homens do sacerdócio arônico. Olha que privilégio. Bom, o sacerdócio na Velha Aliança, em muitos setores da igreja, está tão corrompido como aquele da Velha Aliança. Também é uma farra o que estão fazendo por aí. As ovelhas estão sendo vendidas, estão sendo moedas, estão fazendo das ovelhas negócios. Tem gente enriquecendo com esse sacerdócio, mas não é o nosso caso. Não é o nosso caso. O que nós vamos trabalhar aqui é outra coisa. A nossa falha está em outro ponto. Porque quando Jesus instituiu o sacerdócio na nova aliança, ele mostrou o modelo. Ele era o modelo de funcionamento da igreja. Para construir um tabernáculo, que era uma coisa transitória, que era algo passageiro. Deus é tão exigente. Deus chama Moisés no monte e dá ali para ele 3 coisas: espírito de sabedoria, instruções claras e o modelo. E agora, para construir a igreja, ele diz, bom, o que eu quero é uma igreja.
Mas cada um faça como quiser. É assim? Eu não consigo imaginar que seja assim. Então tem um modelo? Sim, tem um modelo. Deus continua sendo zeloso, criterioso, extremamente exigente. E quer que tudo seja feito conforme o modelo que foi dado. Ele deu o modelo. Vamos para Mateus 16, 17 e 18. Ao ler esses textos, por anos, o que mais me impressionava e que ficou marcado era a revelação de Pedro. Que Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E estes dias, lendo de novo, eu falei: meu Deus, está aqui. Está aqui. Agora, o que me impressiona mais do que disse Pedro é o que diz Jesus. Então Jesus lhes afirmou: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construo a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui Jesus está dizendo que Ele constrói a sua igreja. Edificar, construir. Todo o tempo ali, quando estava com os discípulos, Ele já tinha dado início à construção. Então, quando olhamos para o que Jesus fez, estamos olhando para o modelo. Estamos vendo Jesus construindo a sua igreja. Onde vamos buscar inspiração? Onde vamos buscar referência? Se alguém tiver algo melhor do que Jesus, por favor, eu não acredito. Jesus estava todo o tempo construindo. Então, o modelo de Deus é Jesus. Ora, mas o que Ele fez é muito simples. É muito simples. Sabe o que Jesus fez? Como construiu igreja? Aconjuntando os santos, de dois em dois. E o que mais? Mais nada. Como mais nada? Mais nada. Foi assim que ele fez. Igreja. Fazendo as juntas e ligamentos no seu corpo, do qual ele é o cabeça. Então, parafraseando as palavras de Cristo, ele está dizendo: a igreja é minha, eu a edifico, eu a construo. Temos nós liberdade para querer fazer diferente, melhor do que Jesus? Melhor? A estratégia de Jesus na construção da igreja são as juntas e ligamentos. E só isso. A estratégia deles é homens. Jesus não unge planos.
Jesus não unge estratégias de evangelismo. Jesus não unge métodos. Ele unge homens. E quando digo homens aqui, por favor, os dois sexos. Homens, gente. É isso que é a estratégia dele. Os versículos que nós vamos ler agora, não sei se vai dar para ler tudo o que eu separei aqui, mas esses aqui nós temos que verificar. Talvez outros vocês possam guardar para ver em casa. Mas esses textos, eles vão nos revelar o objetivo principal das juntas e ligamentos. Quando Jesus fez isso, ele tinha algo em mente e no seu coração. Não aconjuntou por aconjuntar, porque é bom estar juntos. Tem um motivo principal. Marcos 3, 13 e 14. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Tinha um objetivo, claro. Separou 12 para andar com eles e os enviar a pregar. Marcos 6, 7. E Lucas 10, 1. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhe autoridades sobre os espíritos imundos. Lucas 10, 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E Mateus 10, de 1 a 3. Estes são os textos que revelam o objetivo. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Bom, então juntas e ligamentos no corpo de Cristo não são para benefício próprio. Cristo os aconjuntou para uma missão, para um trabalho a fazer. Não foi para que ficasse amiguinhos. O mais natural que acontece é ficarem bons amigos. Tinha tudo para dar errado. Ele fez umas duplas lá. Os homens eram totalmente diferentes um do outro. Mas ele os aconjuntou. Um trabalho precisa ser feito. Tem uma missão a ser cumprida. As juntas e ligamentos no corpo são para que o evangelho do reino seja pregado. Para que eu não desanime sozinho. Para que alguém me ajude. E eu ajude o outro. Foi isso que eles fizeram. Não é apenas para comer e beber. Essas coisas cabem. Tanto nós temos, inclusive, mais textos que falam de coisas secundárias que eles faziam, do que esses que revelam o objetivo, a razão do aconjuntar.
não precisa colocar aí, mas eu vou dar os textos. Mateus 21, 1. Jesus manda 2 deles, e me parece que Pedro e João, esses textos que eu vou falar aqui, a maioria deles, Jesus está dando uma missão, alguma coisa para fazer para Pedro e João. Esses eram, o companheiro de Pedro era João. Está claro, muito claro. Eles estavam juntos em todos os momentos. Então, para buscar um jumento, ia 2. Em Lucas 22, 8, para a preparação da ceia, para conseguir uma casa, vai 2. Em João 18, 15, na adversidade, na hora de chorar, é naquela hora que Jesus estava lá preso, e João, que tinha, não sei qual era o grau de influência ou de amizade, mas ele conhecia o dono da casa, o sumo sacerdote, e aí deixaram que ele entrasse. E ele entra com quem? Com Pedro. João e Pedro estavam juntos lá, e choraram juntos. Em Mateus 21, na busca pela vida, pela esperança, aqui são 2 mulheres que vão de madrugada para ver o túmulo do Senhor. E quando elas constatam que Jesus não estava mais lá, o que elas fazem? Elas vão atrás da dupla, Pedro e João, os companheiros, e dá a notícia para eles que o Senhor havia ressuscitado. E os 2 juntos vão para lá para ver. Estavam sempre juntos, na alegria, na tristeza. Quando Jesus ressuscita, vai falar com Pedro, João estava lá. E eles seguem fazendo isso. Quando você abre Atos dos Apóstolos, Pedro e João curando aquele paralítico na frente da porta formosa, chamada Formosa, do templo. Depois eles são presos juntos. Eles eram companheiros. E eles estavam o tempo todo mais trabalhando que se divertindo. Ou não? Quem fez isso? Jesus que fez. Esse é o modelo. Irmãos, Jesus fez 3 coisas para começar esse trabalho. Primeiro, ele orou. O texto de Marcos aí diz que ele passou a noite orando. Sabe o que isso significa? Passar a noite orando, falando com o Pai. Não era um monólogo. Nós estamos falando de Jesus, a quem o Pai sempre ouvia. Então imagine a cena. Jesus está falando, o Pai respondendo e dizendo para Jesus: separa 12, aconjunta eles, os envia de 2 em 2 para pregar. Jesus estava fazendo o que estava no coração do Pai. E essa é a estratégia de Jesus. A estratégia é simples assim. Muito simples. Quando eu penso em crescimento quantitativo da igreja, eu vejo 4 formas de crescimento. A primeira é o que eu chamo de crescimento migratório. É quando nós recebemos aqueles que vêm das mais variadas denominações evangélicas, mas gente convertida. Não é gente que vem para o reino de Deus, é gente que já estava no reino de Deus, mas estava meio perdido, meio desorientado. Eu gosto de ilustrar isso como quando eu conheci o João. O João não pregou para que eu fosse salvo, eu estava no reino.
Mas eu não sabia para que rua eu ia, não sabia para onde que ia. Se é para cá, se é para lá. E o João pegou pela minha mão e disse, Nilson, por aqui. Então, os que vêm da denominação, vêm convertidos, nós fazemos isso. Temos muitos assim. Depois nós temos o que eu chamo de crescimento tipo importação, né? São irmãos que já conhecem o Evangelho do Reino, que vêm de outras cidades, de outros estados. Se levantar a mão aí quem é baiano. E se os baianos forem embora... E depois nós temos o João costuma dizer que o baiano já chega olhando para trás, com saudade, e tem muitos que voltaram. Depois nós temos o que eu chamo de o crescimento por filiação, que é o filhinho e a filhinha que cresceu ali no ambiente da casa e foi batizado. E, finalmente, aqueles que não tinham nenhum conhecimento de Deus, mas eram parentes, amigos e desconhecidos, aos quais nós pregamos, batizamos. Irmãos, graças a Deus por todas essas formas de crescimento. Graças a Deus. O importante aqui não é de onde vem o maior crescimento entre estas 4 formas. Não é nem isso que é o mais importante. Mas o que me preocupa é que se você juntar todas essas formas, o nosso crescimento ainda é magro. É magro. Porque o sacerdócio é fraco. Não é porque nós não mobilizamos a igreja e vamos todo mundo para a rua. Não é a solução, não é isso. Não é isso que precisa fazer. Eu já me iludi com isso. Muitas vezes. E eu não sei porquê, né? Porque estava tudo aqui. Tão claro. Bem disse o Marcos que a nossa lentidão não é intelectual, mas espiritual. Está aqui, claro. Nós estamos vendo como foi que Jesus fez. Jesus fez uma campanha. Essa semana, todo mundo na rua, vamos lá, gente. Quando a gente faz isso, o que é que acontece? Vai 100, 40, dependendo da localidade e quantas pessoas temos lá. Aí você se propõe a fazer isso uma vez por mês. No segundo mês, de 100, baixa para 40. No terceiro, está em 20. Quando chegar em 12, sabe o que acontece? Estamos todos desanimados. Era 100, somos só 12. 12 para Jesus era a equipe grande. Já na mente de Jesus estava 2, 2, 2, 2, não era 12. Mas nós queremos trabalhar com grupos. E por favor, irmãos, em nome de Jesus, eu não estou aqui querendo dizer que não é mais para sair em grupos, que não é para os solteiros ir em turmas, para o shopping, para a praça, para o parque pregar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que não é isso que falta. Que nós não crescemos ainda, o que precisamos crescer não é por conta desse tipo de mobilização. É só porque as juntas e ligamentos não funcionam. Não temos um exército de sacerdotes funcionando. Quando Jesus olhava para os seus, ele via todos acunjuntados. 2, 2, 2, 2, 2. E nós
quando olhamos para os nossos, o que vemos? Eu lembro que, nessa época que eu conheci o João, em 93, uma das coisas que me impactaram muito foi ele falar sobre o que é um corpo aconjuntado, a diferença entre um corpo aconjuntado e o que é uma sacola de membros. E ele dizia: Nilson, se você pegar um corpo e esquartejar esse corpo, e você jogar aí todos os membros dentro de uma sacola, você não tem mais um corpo. Isso é uma sacola de membros. E aí eu imaginava a congregação, aquele monte de gente, tudo solto, sem compromisso, sem vínculos fortes, não tem vínculos estreitos, nada definido. Todo mundo assim, reunidos, mas não unidos. Agora, hoje, Deus me trouxe outra preocupação. É possível, eu não estou querendo aqui, irmão, julgar o trabalho de ninguém. Outra coisa que eu tenho que pontuar, principalmente os meus companheiros, líderes da igreja na casa, muitos que eu nem conheço, mas sei do valor de vocês, da contribuição de vocês para a obra de Deus, e não estou aqui para julgar o trabalho de vocês. Mas é possível que em alguns lugares, e eu tinha essa realidade no setor que eu sou presbítero, aí sim eu dou a mão à palmatória, eu tinha essa realidade lá, de grupo que é apenas uma pequena sacola de membro. Então não temos um sacolão, mas é possível que tenhamos pequenas sacolinhas de membros. É quando se reúne na casa, o grupo é pequeno, mas os irmãos não estão aconjuntados. Se não está aconjuntado, é uma pequena sacola de membro. Há algum tempo atrás, conversando com alguns líderes no setor, eu vi alguns muito entusiasmados com o que estava fazendo. E a alegria deles é porque tinha boas reuniões. E comemoravam que havia muitas participações dos irmãos, a igreja estava bem. Durante a semana, tinha outras reuniões. Geralmente é reunião de oração dos homens, reunião de oração das mulheres, reunião do grupo de solteiros. E mais uma vez, quero chamar a atenção para que eu não estou dizendo que não é para ter, que não deve ter, que está errado ter reunião de oração dos homens, reunião de oração das mulheres, reunião de oração dos solteiros, vigília. Eu faço uma vigília a cada 2 meses na minha casa. Mas é a cada 2 meses porque eu sei que não é isso que a igreja precisa. E se fosse por semana, o que a igreja precisa é todo o corpo estar bem aconjuntado e funcionando nas juntas e ligamentos. E antes de sermos homens e mulheres que oram uma vez por mês em vigílias, homens e mulheres que têm os seus joelhos calejados de orarem todos os dias em suas casas. Precisamos de gente que tem o hábito de orar todos os dias, e não que são animados para uma vigília, porque chega lá vai dormir. A não ser que cante bastante música, e é o que alguns fazem. E prega, e tenta manter o povo acordado. Mas muletas é melhor do que deixar o corpo cair. As muletas não é uma coisa ruim.
é uma coisa boa. Quem já precisou usar literalmente de uma muleta, sabe da importância delas. Mas melhor é não precisar delas. O que eu estou dizendo é que encher ou preencher a semana com muitos encontros não é o que nós precisamos. O que está faltando não é mais reunião. Não é mais encontro de 10, 20 juntos. E tem gente reclamando porque isso não acontece. E acha que é aí que está o problema. É, porque faz tempo que a gente não junta tal grupo, não sei o quê. Irmãos, você precisa de um companheiro, de uma companheira, para você funcionar. E sábado ou domingo, lá no grupo, quando o líder olhar assim, vê o corpo todo aconjuntado, e os irmãos funcionando, e o resultado do trabalho de cada um sendo apresentado, e o Senhor sendo glorificado. E se tiver tempo para ir outros encontros com grupos maiores, é porque está sobrando tempo. O que está errado não é o que estamos fazendo, mas o que falta ser feito. É o que falta ser feito. Se eu perguntar aqui, eu vou perguntar. Quantos têm companheiro ou companheira? Levante a mão. Os que não têm companheiro e não têm companheira, agora levante a mão. Orar, conversar com o líder da igreja na casa. Você precisa de um companheiro, você precisa de uma companheira. Deus quer que você funcione aí. Alguns não têm ainda porque estão querendo um amiguinho, alguém para lhe consolar e para você o consolar. Vamos ver se vocês conseguem imaginar Pedro e João, quarta-feira, na casa de Pedro. E aí, Pedro, como é que você está? João, a situação está assim. Rapaz, minha sogra está dando um trabalho, não sei o quê. Bebê. E João, mas não fica triste assim não, Pedro, porque Deus é bom, Deus fortalece. Mas, vamos orar? Vamos. E a semana que vem? A semana que vem vai ser na sua casa, João. Tá, aí na semana que vem, na casa do João. Aí chega lá, e aí, João, como está bem, mas e os filhos, assim, tá, vamos orar? Vamos. E a semana que vem? A semana que vem na sua casa, Pedro. Dessa vez foi na minha, né? Vocês conseguem imaginar Pedro e João fazendo assim? Então, o que é que nós temos que fazer? Se o modelo não era assim, agora, irmãos, por favor, eu não estou querendo apontar culpados. Nem estou dizendo que está tudo perdido, que está tudo errado. Não quero sair daqui com o sentimento de que nós somos pessimistas. Não. Você viu que está aí, metade está funcionando, outra metade, ou um pouco mais da metade, ainda não tem companheiros. Não vai dar tempo eu falar sobre discipulado, gostaria, mas eu quero dizer uma coisa. 90% das atividades no companheirismo é a mesma coisa, ou deveria ser a mesma coisa, no discipulado. É a mesma coisa. Basicamente, o que muda é que no companheirismo, nenhum é autoridade sobre o outro. Estão em nível igual de autoridade. E no discipulado, um mais velho é servo do mais novo com autoridade. E o mais novo também é servo, mas sem autoridade sobre o mais velho. O que eles fazem quando estão juntos? Tudo o que se faz
no companheirismo. Mas no discipulado, eu vou falar do setor em que eu sou presbítero. Tá? Eu acho que era melhor ter feito essa separação, mas cada um sabe qual é a realidade de cada grupo. E se Deus está falando com você, receba o que Deus está falando. Se não precisar, é porque não foi para você. Mas no discipulado também acontece algo parecido nesse formato de trabalho. O discipulador encontra com o discípulo, terça-feira, na sua casa, conversam, tratam os problemas, oram, e na semana que vem é na casa do discípulo, para fazer a mesma coisa. Mas, irmãos, pelo amor de Deus, será que depois de 1 mês, 2 meses, já não conhece todos esses problemas? Alguns dizem assim, não, é que nós temos que arrumar a casa tem que estar toda em ordem, temos que trabalhar, porque não pode sair para pregar de qualquer maneira. Que casa que vai arrumar? Essa casa não vai ficar arrumada nunca. Problemas sempre teremos conosco. Não tem como resolver problemas depois. Primeiro, está todo mundo anjo, agora vamos pregar o evangelho. Não vamos fazer isso. A hora é agora, com problema, sem problemas. Quem está em disciplina pode pregar o evangelho. Quem não é discípulo, não é discípulo. Não estou falando com quem não é discípulo. Embora, se o Espírito Santo quiser, usa quem não é também. Mas isso é exceção. Usar o ímpio, usar uma mula, é exceção. A regra é que sejam discípulos, mas não é que sejam perfeitos. E Deus não quer usar você andando sozinho. Claro que quando eu estou lá na empresa onde eu trabalho, eu vou pregar sozinho. Mas, ao sair de lá, sempre que for sair para pregar o evangelho, você tem que buscar o companheiro. Sozinho, nós atraímos muitas coisas ruins. Há o perigo de, quando dá certo, você achar que é porque você é o cara. Quando está em 2, é melhor você pensar, acho que é por causa dele. Eu acho que é por causa dele. Carreira solo é um perigo, Cristiano fala. Tem gente que gosta da carreira solo, toda a glória para ele. Mas isso é disfarçado, tudo bem disfarçado. Falando em disfarce, irmãos, entenda o seu sacerdócio. Jaime é discípulo disfarçado de padeiro. Temos outros professores, discípulos disfarçados de professores. Discípulos disfarçados de motoristas. Você é discípulo de tempo integral. O tempo todo. No trabalho, na faculdade, aonde você estiver. Você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para trabalhar, comer, se divertir e, quando der tempo, se sobrar tempo, pregar o evangelho. Não. Mas o que é que nós temos feito? A maioria de nós, porque não é igual o tempo que cada um tem, né? Em 24 horas do dia, essas horas divididas de forma diferente de ocupação para cada um. E tem alguns irmãos que trabalham muito, a maioria correndo atrás do pão que perece. Só que depois gastam mais um tempo para comer o pão que perece. É muito convite para comer pão.
É muito aniversário, é muita comemoração, é muita reunião social, é muito pão, é muita carne para comer. Então nós gastamos muito tempo correndo atrás do pão que perece e depois gastamos muito tempo para comer o pão que perece. E sobra pouco tempo para cuidarmos, para pregarmos para as pessoas que perecem. Porque nós não temos tempo. Aí o pouco tempo que sobra, nós gastamos tudo dentro, para os de dentro. Toda terça-feira, no mesmo local na minha casa, um ping-pong. Terça-feira na sua casa, terça-feira na minha casa. Meu Deus! Então, o que os irmãos começaram a fazer lá no setor? Quando eles estão na terça-feira dentro de casa, eles já estão tendo aquele formigamento, sabe? E agora, como é que a gente vai fazer na próxima terça-feira? Eles sabem que não vão poder repetir mais aquilo. Terça-feira na sua casa, terça-feira... Não dá mais. Aí eles estão marcando, já tem uma agenda, vai ser visitar fulano, pregar o evangelho não sei aonde. Aí os irmãos estão pregando. As juntas e ligamentos começaram a funcionar, é por isso que os frutos, ainda que pouco, começaram a aparecer. Porque o sacerdócio começou a funcionar. Você já pensou a pessoa fazendo isso um ano, esse ping-pong? Terça-feira na sua casa, terça-feira na minha casa. E se for 5, 6, 8 anos? E o cara não é formado nunca. Tem um tempo para começar e para acabar esse negócio. Jesus demorou 3 anos, ou 3,5. E eles estavam prontos. Jesus pregou o evangelho do reino, os aconjuntou e os enviou a pregar. Nós pregamos o evangelho do reino, nós aconjuntamos, male, né? Estamos aprendendo a conjuntar, e não sabemos enviar. Nós ficamos grudados na bota do discípulo, toda terça-feira, toda quarta-feira, no mesmo lugar. Vai trabalhar! Solta! Vamos trabalhar conjunta para fazer a obra, irmãos. Tem gente indo pelos cantos aí triste, que está sozinho, que ninguém o procura. Precisa de um companheiro, precisa de uma companheira para orar junto. Eu não estou falando de quem chegou ontem. Quem chegou ontem, lá no setor, está ouvindo estas coisas e ele sabe, eu não estou falando com ele. Ele está sendo fundamental. Nós não proibimos pregar. Não cale a boca de quem chegou, deixa pregar. Mas não estou dizendo você está pronto para ir. Mas eu estou falando de quem está aí 5 anos, 10 anos. E não funciona. E não funciona. Efésios 4, de 11 a 16. Sim. Sim. Vou fazer agora. Irmãos, aqui, se eu tivesse tempo, ele tinha uma palavra aqui para os pastores, tem uma palavra aqui para os líderes, e uma palavra para todos os santos de modo geral. E é chicote. É paulada. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia. O alvo é chegarmos aqui, no que diz o versículo 16. Aí está em Efésios 4, de 11 a 16, a planta. Que os arquitetos, os engenheiros têm que usar. Os líderes da igreja na casa, eu vou dar só uma palhinha sobre isso aqui, precisam entender de planta. Planta é essa ali. Porque quando esses irmãos que estavam empolgados com o que vinha fazendo lá no setor, que eram boas reuniões, era porque não tinha ainda um conhecimento, um bom conhecimento de planta. Ou se tinha colocado dentro da gaveta e não abriram mais para ver. Porque a reunião ou as reuniões não podem ser o termômetro que você vai usar para medir o quanto está andando a obra. Não pode servir como critério. Boas reuniões, igreja boa. Bom, então eu vou procurar outro lugar. Tem lugares aí que eu vou te falar um negócio. As reuniões não é reunião boa, igreja boa. Os que estavam descontentes porque não tinham boas reuniões. Os irmãos estavam xoxos na reunião, pouca participação. Foi aí que eu falei, meu Deus. Irmãos, o critério é, está todo mundo aqui conjuntado e funcionando? Tá. A igreja está boa. Não é se temos boas reuniões. Se tiver todo mundo conjuntado e funcionando, com certeza vamos ter até boas reuniões. Que não é um objetivo, mas vamos ter boas reuniões. Porque é bem relativo o que é boa reunião também, né? Às vezes, aquela que ninguém falou nada, que só Deus falou, que todo mundo ficou quietinho, foi uma boa reunião. Mas, irmãos, reunião e mais reunião durante a semana, e é disso que eu estava falando quando reunião de oração, reunião disso, reunião daquilo, pode tirar o pouco tempo que você tem para funcionar nas juntas e ligamentos. É só ver se tem tempo. O líder da igreja na casa, mais do que um dirigente de culto, aquele que preside, que está atento ao que acontece na reunião, para ele direcionar alguma coisa que sai fora do que é normal, ele tem que ser um formador de juntas. É isso que ele é. Um formador de juntas. Está ali para isso, para conjuntar os santos. Quando olhamos para o versículo 16, isso aí é o objetivo
alcançado. É a minha meta lá para o setor. Olhar para os grupos e ver todos os grupos em cada casa desse jeito aí. Bem aconjuntado, consolidado e crescendo o crescimento que Deus quer. Não pensem que eu estou falando, eu creio que vocês não estão entendendo isso, que o crescimento quantitativo é um selo de aprovação do ministério do que estamos fazendo. Não é isso. Por isso que estão correndo para lá e para cá, onde há alguém com dons especiais, e mobiliza massas, e cresce. Tem alguns irmãos que dizem, é isso que nós temos que fazer, é disso que nós precisamos. Não é. Não é. O que nós precisamos é das juntas e ligamentos funcionando. 2, 2, 2, 2, 2, como Jesus fez. É simples, mas é tão simples que a gente diz, não, não pode ser. É só isso. É, só isso. Se é simples, façamos. Então, esse objetivo, você percebe que, quando lemos aí, as coisas acontecem. Parece que estão coordenados em efeito cascata. Parece ali, quando você lê, isso fica claro, que o que está no versículo 16 só acontece se o que estiver no 15 acontecer antes. E o que está no versículo 15 só acontece se o que está no 14 acontecer antes. De modo que nós dependemos do pessoal do versículo 11. O pessoal do versículo 11 está dizendo o texto aí, Paulo clareia. E ele mesmo deu para quem? Deu para a igreja. Tem gente por aí que pensa que Deus deu uma igreja para ele, né? Vocês já ouviram isso? Tem gente que pensa que Deus deu uma igreja para os pastores. Não é o contrário. Deus deu para a igreja os pastores. Nós somos de vocês. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí o versículo 12 diz, é para ajudar os santos a exercerem o seu sacerdócio. Foi para isso que Deus deu esse pessoal do ministério, não só para isso. Um apóstolo, o pastor ou profeta, esses ministérios têm características de ação diferenciadas, é diferente. Mas todos eles têm algo em comum. Então, nós estamos tratando aqui só do que eles têm em comum. O que é que eles têm em comum? Trabalhar para aperfeiçoar os santos, cooperar para que esses santos possam exercer o seu ministério. Aí a pergunta, né, que sobra para nós, os pastores, é o quanto temos nos empenhado nisso. Teve alguns irmãos lá no setor que disseram, mas Nilson, nós não estamos vendo isso. E cadê o exemplo? Aí eu fiz assim. Pode bater. Temos que melhorar. É por isso que eu não estou aqui para jogar pedra. Estamos aqui para, se Deus permitir, ajustar um pouco a visão, o foco da visão. Então, o pessoal do versículo 11, o que eles têm em comum, essa palavrinha aperfeiçoar, no grego, catartismar os santos, era uma palavra muito usada na medicina. Quando havia uma fratura exposta,
o que o médico ia fazer? Catetismar. Colocar de novo o membro no seu lugar para que ele possa funcionar. O que o pessoal do versículo 11 está fazendo é dando uma cooperação, e eu digo que isso em conjunto com os líderes da igreja na casa. Os líderes da igreja na casa têm que ser uma extensão do coração e da visão do presbitério, trabalhar em conjunto. E a cooperação aí do pessoal do versículo 11 com os líderes da igreja na casa é conjuntar esses santos, para que chegue a isso, final do versículo 16. Todo o corpo consolidado por todas as juntas e ligamentos, crescer o crescimento que vem de Deus. O Beto lembrou, explica o que é juntas e ligamentos, que tem muitos novos que não sabem. Bem, juntas e ligamentos, Paulo pega como figura o corpo humano para exemplificar isso. Então, a união de um membro com o outro, como mão e braço, braço e antebraço, são juntas. E por dentro, os tendões ou nervos, esses tecidos fibrosos, que é uma outra espécie de ligação por dentro. Não basta só a junta, então, são os ligamentos. Bem, e nós conseguimos entender isso no corpo humano. E no corpo de Cristo, isso é o quê? Não é poesia. Não é poesia. É o que Cristo fez. É dois tipos de relacionamentos que há no corpo, onde dois juntos, um não é autoridade sobre o outro, ou os dois têm o mesmo nível de autoridade, e a isso nós demos o nome de companheirismo. Jesus não deu esse nome, Jesus fez. Nós olhamos como ele fez, ele não dava esses nomes. E o outro tipo de relacionamento é o que nós chamamos de discipulado, que Jesus também não usou esse termo. Jesus fez. É o mais velho que se relaciona com o mais novos, para formá-lo, instruí-lo, treiná-lo e enviá-lo. Isso é juntas e ligamentos no corpo de Cristo. Dois tipos de relacionamentos que nós damos o nome de companheirismo e discipulado. Então, no versículo 12, está claro que a igreja tem que funcionar assim. Eu sei que às vezes nós gostamos de algumas coisas assim, diferentes, que provoque, emoção, e às vezes dá a ideia de que se você está fazendo um sacrifício, parece que causa mais satisfação, mas Deus não quer isso. Deus quer simples, façamos uma coisa simples, como Ele fez e como Ele mandou fazer. Ao falar dos pastores, quero fazer aqui uma observação. Eu não estou dizendo, não era o que eu queria dizer, que o lugar de pastores tem que ser sempre na rua, e que nós estamos errando por isso, porque nós não estamos na rua. Não é isso que eu estou dizendo. Eu creio que pastor, assim como apóstolos, profeta, evangelista e mestres, tem muita coisa para fazer. Mas eu creio que também deve estar na rua. Que não é só na rua, mas que também. Eu lembro, eu falei como foi no começo. Eu aprendi essas coisas com o João. Eu fui formado assim. Houve um esfriamento. Mas nós
podemos melhorar. Amém? Nós vamos melhorar. Nós vamos, na próxima reunião da Igreja na Casa, olhar para todo mundo. E vamos ter o raio-x, agora real, da Igreja na Casa. Não vamos ser mais influenciados pela boa reunião. Vamos olhar e ver o quanto anda a obra. Se está todo mundo aconjuntado, se está todo mundo trabalhando. E então nós podemos ficar tranquilos e ver o Espírito Santo fazer a obra. É o Espírito Santo que faz. Alguns levantaram a mão porque não estão vinculados assim. Quando nós ouvimos, quando o Nilson fala de 93, estava dizendo para o Hélio, nós estávamos engatinhando, começando a entender isso. Mas havia um sentimento nesses irmãos, nos irmãos que estavam juntos nessa época. Quando nós ouvimos, e eu estou mais uma vez maravilhado de estar ouvindo essas mesmas verdades novamente, com a graça que Deus está dando ao Nilson, naquela época, depois que nós ouvimos essas coisas, todos nós nos ocupamos assim, eu preciso estar vinculado com alguém. Eu não posso ser um membro solto. Eu tenho que estar vinculado a alguém. A pergunta, irmãos e irmãs, aos que hoje, de alguma maneira, não se sentem vinculados assim, não tem essa junta, essa outra pessoa ao seu lado. Você quer isso? Você entende a importância disso, de você não estar só. E você vai sair daqui hoje, vai diante de Deus, vai falar assim, Senhor, vai procurar os irmãos mais velhos que estão perto de você, os líderes da casa, ou um de nós, os pastores, vai assim, eu quero estar vinculado com alguém, eu vou procurar alguém, eu vou me dedicar a isso, a estar vinculado e funcionar assim. Amém? Eu penso que uma coisa importante também nessa busca, nessa procura, não procure alguém ideal. Porque o objetivo é a obra. Ou seja, não procure alguém que de repente você vai ter, já tenha afinidades. Não necessariamente. Mas que isso gere, que o relacionamento possa gerar afinidades. Mas o motivo da junta, conforme o início bem nos falou, graças a Deus, é o trabalho. Então, ao irmos atrás, não busquemos alguém ideal, mas busquemos alguém que juntos possamos cooperar com o propósito de Deus, que juntos desemboquem em Efésios 4:16, de quem todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Então não busque alguém ideal, busque alguém que vocês juntos possam cooperar com o propósito de Deus. De alguma maneira, eu creio que uma coisa que nós precisamos corrigir no nosso entendimento é que ao longo desses anos, essa forma tão clara como o Nilson está nos relembrando, de alguma maneira ao longo desses anos, a mensagem que ficou foi assim, eu preciso de alguém com quem eu tenha afinidade. Irmãos, Jesus não teve essa preocupação. Você pode imaginar que afinidade havia entre um homem como Paulo, com toda a cultura que tinha, e Pedro, um pescador? Que afinidade esses dois tinham?
Nenhuma, irmãos. Mas estavam juntos, eram apóstolos sobre a mesma igreja. E eu penso que é isso que nós temos que cuidar. Essas juntas e ligamentos não são para satisfazer uma necessidade emocional minha. Alguém que seja parecido comigo, alguém que vá atender necessidades emocionais. Não, é algo mais simples. É para estarmos juntos e fazermos a obra do Senhor, orarmos um pelo outro, edificarmos um ao outro. Não é mais do que isso. Irmãos, eu vou ter que concluir aqui, por conta do tempo. Eu não falei sobre o trabalho que acontece de edificação, porque eu dei ênfase, primeiro, onde Jesus deu a ênfase, que é no trabalho. Para mim, a edificação ela vai acontecendo junto, como um resultado natural de estar juntos, mas não era o objetivo, a meta principal. Então, poderia se falar muita coisa aqui sobre edificação. Eu só citei os textos que estavam nos evangelhos, que foi da prática de Jesus. Quando ele manda buscar um jumentinho, ou quando ele manda buscar uma casa para fazer a ceia, você imagina o que acontece pelo caminho? Como aqueles homens passam a se conhecer, e a amizade que cresce, conhecer um ou outro, e desenvolve a afinidade. Mas, irmãos, não foi para isso. Então, que eles foram conjuntados. Eu poderia falar muito também sobre isso, mas eu não creio que é o que esteja mais faltando à igreja. Eu creio que a parte que mais está faltando é o do trabalho. É de arregaçar as mangas e dizer, negão, quarta-feira estamos juntos para pregar o evangelho. Querida, terça-feira na casa de fulano de tal, de outra pessoa, pelo amor de Deus. Não na minha, na sua, na minha, na sua, na minha, na sua. É isso. Então, não pensem que eu ignoro o fato de que há mais coisas para fazer quando está junto, e que são importantes. Mas eu só destaquei a principal, e que, na minha opinião, houve um esfriamento e que a igreja é prejudicada por isso. Porque nós fomos chamados para uma missão e Jesus confia que nós executemos esta missão. Eu só preciso de uma pessoa para me ajudar nisso. Você só precisa de uma pessoa. Para com esse negócio de que os irmãos aqui, ninguém faz isso. E aí, porque você está pensando em que você precisa sair com 10, com 20. É um. Olha para o lado. Escolhe um. É uma pessoa. É de 2 em 2. De 2 em 2. Esquece esse negócio de 10, de 20, de 30. De vez em quando é bom. Hoje, quando eu marco algo que vem 5, meus irmãos, eu não sofro mais. Eu não cobro de ninguém. Esse dia quando eu comecei a fazer a vigília, ia 30. Essa última agora, acho que tinha uns 10. Não falei nada. Agora eu vou falar, se a gente percebe que essa gente não ora em casa. Não é porque não estava lá em massa na minha casa. E a mesma coisa em relação a pregar o evangelho. Não está indo de 20, de 30, a igreja está mal. Não, está mal. Se não está todo mundo conjuntado e não está funcionando de 2 em 2. Porque de grupo, nada dura para sempre. Vai desanimando, desvanecendo e acaba. Que Deus abençoe vocês. Deus nos abençoe. Você lembra quando você ficava mal? Porque você conhecia alguém e passava meia hora, 1 hora com essa pessoa, e lembra que você ficava mal porque você não falava nada de Jesus para ela? Eu pergunto, você continua mal? Irmãos, hoje, há uns dias atrás, eu tenho usado muito esse serviço do Uber. Tenho usado bastante. E eu me determinei, eu não saio daquele carro
sem dizer alguma coisa para essa pessoa que está me levando aqui ou ali. Você continua mal porque você não falou de Jesus para alguém que você sabia que tinha que falar? Alguém que você passou 20 minutos, 15 minutos, você estava na fila com ela, você estava num serviço, foi em algum serviço público e você precisou ficar sentado ali porque a tua senha ia demorar. Eu conto uma experiência a vocês. Eu estava no Detran, esperando a minha vez para ser atendido, para fazer o licenciamento do meu carro. E eu tive que pegar uma senha. E eu sentei de um lado do rapaz. E esse rapaz toca o telefone dele. E um amigo começa a conversar com ele. E ele começa a dizer que ele não ficou uma semana afastado porque teve quase um infarto. E ficou internado. Eu falei assim, como é que eu saio daqui agora? A minha senha chamou. Quando ele terminou de falar, eu fui atendido, e como é que eu ia embora dali? Pois eu tive que voltar, sentei do lado desse rapaz e disse, olha, não pude deixar de ouvir a história que você estava contando, mas eu precisava te dizer, você está pronto para partir para a eternidade? Se você partisse para a eternidade, como estava? Sabe aquela maneira antiga de falar do Evangelho, de ser direto ao ponto, porque pode ser que eu nunca mais ia ver esse rapaz. Eu precisava dizer a ele se ele estava pronto para partir para a eternidade. Irmãos, nessa prova que o Nilson colocou aí, eu não tiro 10. Mas eu tenho buscado diante de Deus não perder essas oportunidades simples do dia a dia. Eu quero continuar, irmãos, ficando mal se eu perder uma oportunidade dessa. E eu creio que nós precisamos, como sacerdotes, voltar a ter esse sentimento de não sair de perto de alguém com quem nós estivemos, sem falar alguma coisa do Evangelho com essa pessoa. Nós precisamos voltar a ter isso. Imaginemos acontecendo isso que o João falou. Nós vamos ter bastante trabalho. Nós vamos estar muito envolvidos com a pregação do Evangelho. Aí já vamos chamar o companheiro, a irmã vai chamar a companheira e falar, olha, tem uma pessoa para pregarmos o Evangelho juntos. Irmãos, mas eu queria animar a cada um de vocês que levantaram as mãos, que não estão aconjuntados conforme o que Nício falou, animar de fazermos um compromisso entre nós. Porque volto a dizer, Efésios 4,16 é bem claro, de que em todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de suas juntas e ligamentos, segundo a justa cooperação de cada parte, aí sim, efetua o crescimento que procede de Deus. Então a importância de nós estarmos aconjuntados, lembrando do exemplo que o Nício falou, que ouviu do João lá em 93, não um saco de membros não forma um corpo, é um saco de membros, mas vamos viver efetivamente como corpo, estarmos ligados. Então façamos um compromisso entre nós, ou seja, vocês que levantaram as mãos, busquem a quem de direito, busquem ajuda nos líderes das casas, busquem ajuda em nós, aquilo que pudermos ajudar, mas não estejam sós. É melhor serem dois do que um. Essa é a verdadeira sabedoria de Deus. Como diz Asaf Borba, quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Então é importante estarmos juntos. Amém, irmãos? Façamos esse compromisso. Façamos esse compromisso, porque isso visa a cooperar com o propósito eterno do nosso Deus, com o crescimento e a edificação individual, mútua, igreja. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por nos trazer à lembrança todas essas verdades. E de fato, o Senhor nos corrige como a filhos. Obrigado por todo o cuidado e zelo do Senhor por nós. Mas também pedimos a Ti perdão, Senhor. Perdão, Senhor, perdão por todo o enfraquecimento dessas verdades entre nós. Perdão, e seguimos pedindo, nos socorre, nos ajuda,
não permita, Senhor amado, que venhamos nos acomodar. Não permita que nenhum de nós vivamos e andemos sozinhos, mas ajuda-nos a buscarmos cooperar com essa edificação que vem do próprio corpo, Senhor, que vem através do trabalho de cada um, Senhor. Ajuda-nos nisso, Senhor, tem misericórdia de nós, continua falando conosco, abençoa-nos quando dos nossos encontros da Tua igreja nas casas, para que essas verdades sejam refaladas e essas práticas, Senhor amado, sejam reavivadas também entre nós. Pedimos ao Senhor no nome de Jesus, Senhor. Nas casas, voltemos a conversar sobre isso. Não permitamos que essas verdades se percam e não permitamos que essa prática se perca e se enfraqueça mais ainda entre nós. Mas em nome de Jesus, vamos resgatar aquilo que perdemos. Em nome de Jesus, também vamos alcançar aquilo que eventualmente não tenhamos alcançado em Cristo. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo continue nos falando aí. Uma semana abençoada, abençoadíssima para cada um de nós. Um beijão para todos.